Pessoal, nós vamos estudar juntos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Essa lei foi publicada em 1996 como uma obrigação estabelecida na Constituição Popular de 88. A Constituição previa que teríamos uma lei das diretrizes e bases da educação brasileira para se adequar às mudanças da Constituição. Essa lei foi publicada em 1996 e ela determina as diretrizes para toda a educação básica brasileira. Ela sofreu várias mudanças no decorrer do seu tempo histórico. Até os dias de hoje nós vamos trabalhar artigo a artigo para que a gente se atualize perante essas mudanças. O público-alvo desse curso são todas as pessoas envolvidas no ambiente escolar e vamos para o curso. Título 1 da educação. Parágrafo 1º. A educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Então a educação ela é entendida de forma abrangente, ela não se limita ao espaço da escola, mas veja o parágrafo 1º. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então a lei ela vai tratar da educação escolar que acontece em instituições próprias como escola. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então a escola, a educação escolar ela deve estar associada à vida como de uma maneira geral e principalmente ao trabalho. Artigo 2º. A educação dever da família e do Estado. Então aqui temos um dever que ele é concomitante a dois entes, tanto a família quanto ao Estado, é obrigação dos dois, é dever dos dois. Inspirada nos princípios de liberdade de ideias, de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Então, estamos aí vendo já os princípios da educação. Seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então veja que a educação ela tem como princípio a liberdade, a formação para o trabalho, para a cidadania, para viver em sociedade. Então são a base para viver aqui no Brasil, para viver em sociedade de uma maneira geral. Artigo 3º. O ensino será ministrado nos seguintes princípios. Ou seja, nós teremos como princípios para ministrar a educação no território nacional, são esses. Esses princípios, gente, precisam ser decorados, infelizmente, caso você vá fazer um concurso público. Normalmente, a pergunta vem assim, são princípios da educação, do ensino, ministrado com base na LDB. Aí dá 4 lá, um deles não é, ou 5, e um não é, então tem que decorar, não tem outro jeito. Primeiro, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então todos terão acesso à educação e terão a mesma possibilidade de permanência, independente de onde esteja e condição socioeconômica. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, dentro da educação, dentro da escola, por exemplo, você vai encontrar diversas formas de se enxergar a educação. Não vai haver uma única forma ideológica de se pensar a educação para todo o Brasil, por exemplo. Inciso 5º. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, isso aqui é importante. No Brasil não há só educação pública, ela também tem uma educação privada, que é acessada mediante parâmetros da instituição e principalmente mediante pagamento de uma mensalidade ou afim. Inciso 6º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Se for um estabelecimento público oficial do nosso país, o ensino será gratuito, não poderá ser cobrado. Tá? 7º, inciso 7º, valorização do profissional da educação escolar. Sabemos que isso não ocorre, infelizmente. Os nossos governantes acabam se esquecendo da educação por motivos que nós conhecemos bem, mas
é uma garantia resguardada pela LDB. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público, por exemplo, ter eleição para diretores. Na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. Então, cada sistema de ensino pode criar uma forma para essa gestão democrática. Inciso 9º, garantia do padrão de qualidade. Então, nós temos que ter ser garantido um padrão de qualidade mínimo para todas as instituições de ensino aqui no nosso país. Inciso 10º, valorização da experiência extraescolar. Então nós vamos ter que valorizar, temos que valorizar, na verdade, o conhecimento que está fora do espaço escolar. Vamos nos lembrar lá do primeiro artigo, que diz que a educação é algo muito mais amplo, mas a LDB se foca na educação escolar, mas o conhecimento que ele adquire fora da educação escolar também é válido e a gente tem que valorizar. Inciso 11º, vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Então, a educação escolar ela não pode estar desvinculada do trabalho e da prática social que aquele grupo realiza. 12º, consideração da diversidade étnico-racial. Esse inciso ele foi incluído pela Lei 12.796, que foi publicada em 2013. Essa publicação de 2013, essa lei específica, vai trazer grandes mudanças para a LDB. Por isso se faz necessário esse vídeo, para que a gente possa se atualizar. Aqui há a garantia, por exemplo, da diversidade étnica. Então eu vou respeitar a diversidade étnica daquele grupo escolar. Se eu tenho, por exemplo, em um grupo do meu trabalho, na minha escola, ciganos, afrodescendentes, eu tenho quilombolas, enfim, eu vou respeitar essa diversidade étnico-racial na prática do ensino. Título 2, do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia. 2 pontos. Então aqui o Estado vai garantir a educação com base nisso. Inciso 1º, a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 até os 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então veja que a educação básica ela vai dos 4 aos 17. Essa é a grafia nova da Lei 12.796 de 2013, que ela tira a educação do ensino fundamental e passa para a educação básica. Educação básica compreendida dos 4 aos 17 anos, que é organizada assim, linha A, pré-escola, linha B, ensino fundamental, linha C, ensino médio. Então veja, a educação básica ela é composta a educação básica é composta pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Inciso 2º, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Também grafia da lei de 2013. Veja que a educação infantil, ela a partir dos 5 anos, até os 5 anos, perdão, então de 0 a 5 anos. E a pré-escola a partir dos 4. Isso vai trazer uma complicação no próprio texto da lei, uma vez que ela não foi totalmente alterada. Então nós vamos ter educação infantil no sentido de pré-escola, mas tomemos cuidado que o concurso vai utilizar isso para nos enganar e fazer com que a gente erre. Educação básica é compreendida pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é de 0 a 5 anos, mas não faz parte da educação básica. Inciso 3º. O atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal e a todos os níveis, etapas e modalidades, especialmente na rede regular de ensino. Então veja, o aluno com deficiência ou com algum transtorno intelectual ou com superdotação vai ter um ensino regular, de preferência nas instituições de ensino regular e de forma transversal, juntamente com o conteúdo que deveria ser trabalhado para o ano que ele está.
Vejamos que também há uma mudança aí na lei de 2013 que inclui esses transtornos. O inciso quarto diz assim: o acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram em idade própria, também alterado pela lei de 2013, só colocando aí ao ensino fundamental e médio. Antes era só ensino fundamental, hoje inclui-se também o ensino médio. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então isso garante que todos terão acesso às mais elevadas práticas de pesquisa e educação em nosso país, desde que tenha a capacidade para isso, como diz a lei, não que eu concorde com isso. Inciso 6º, a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então eu vou ter um ensino noturno e regular adequado à necessidade do educando. Se eu tenho um educando que ele é trabalhador, eu tenho que oferecer esse ensino noturno. Se ele não consegue chegar às 7 da noite, por exemplo, na sexta-feira, por causa do engarrafamento, na sexta-feira o meu horário de início terá que ser diferenciado, uma vez que eu tenho que respeitar as suas condições, do direito à educação e dever de educar. Inciso 7º, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, mais uma vez aí garantindo àqueles que não tiveram acesso à educação em tempo adequado que eles possam acessar a educação básica. Aqui vai se referir à educação de jovens e adultos, que pode ser tanto na categoria, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. O inciso 8º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio do programa de suplementação de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Veja, atendimento em todas as etapas da educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Eu tenho que ter assistência médica, assistência de suplementar material didático e pedagógico, de transporte, de alimentação. Então não se limita mais ao ensino fundamental, mas também agora inclui o ensino médio, que era relegado antes dessa lei. Inciso 9, padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Então eu vou garantir o padrão mínimo de qualidade, mas para isso eu vou garantir insumos mínimos por aluno para que isso ocorra. Inciso 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Veja que aqui nós temos um problema. Essa foi incluído pela Lei 11.700 de 2008. Essa lei, ela inclui isso, mas trata que as crianças a partir de 4 anos entrarão na educação infantil. E a mudança de 2013 diz que a educação infantil ela começa de 0 a 5 anos e a partir dos 4 nós temos a pré-escola. Então nós temos aí um equívoco de termo, que o legislador não alterou, deveria ter alterado, mas não alterou. Então a gente tem essa confusão, tomemos cuidado na hora do concurso. Só para a gente finalizar, a vaga tem que ser próxima à sua casa, à sua residência. No ensino médio já não é bem assim. Como não diz a lei, não tem essa obrigatoriedade. Título 3, do direito à educação e o dever de educar. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente instituída, ou ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Nós temos aqui uma alteração de 2013, retirou o ensino fundamental e colocou a educação básica, né? Então é mais abrangente. Então qualquer um pode exigir o direito à educação. Lembrando que o direito à educação é obrigatório, é um direito obrigatório subjetivo.
Então você não tem o direito de abrir mão desse direito. É bem isso, você é obrigado a passar pela educação básica. Aquele que não o fizer pode ser imputado perante a lei como um crime. Se a família não leva, não possibilita que a criança estude, ela está cometendo um crime, porque é um direito subjetivo. Prestemos atenção nisso. Parágrafo 1º, o poder público na esfera de sua competência federativa deverá, também foi alterada, aí fala poder público, antes falava estados e municípios, foi a única coisa que mudou. Inciso 1º, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então eu tenho que recensear a todos da educação básica, bem como o EJA, as pessoas incluídas no EJA. Tenho que recensear todos. Inciso 2º, fazer-se a chamada pública. Além de recensear, depois eu tenho que chamá-los para acessar a educação. O inciso 3º, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Essa também foi alterada aí pela lei de 2013. Então, cabe ao poder público zelar juntamente com os responsáveis pela frequência do aluno. Aí entra o papel, por exemplo, do conselho tutelar, garantindo assim que o aluno esteja dentro de sala de aula. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas do poder público, assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, complementando em segundo os demais níveis e modalidades do ensino, conforme a prioridade constitucionais e legais. Ou seja, cada ente federado tem uma obrigação e a gente vai vê-las no futuro. Cada ente tem que cumprir a sua obrigação primeiro. Só pode atender outra coisa depois que está plenamente atendido a que é a sua obrigação. Vou te dar um exemplo. O município, a sua obrigação é com a educação básica. A gente vai ver que tem uma diferença, educação pré-escola e ensino fundamental prioritariamente, além da educação infantil. Mas enfim, se o município quer ter uma faculdade pública, ele só poderá ter após atender plenamente o que é sua obrigação. Parágrafo 3º, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar junto ao Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuito e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então eu vou ter aqui mais uma garantia que, se ferido o direito à escola, qualquer um daqueles que nós citamos lá, entes federados, sindicatos, qualquer pessoa, Ministério Público, poderá acionar a justiça e essa justiça será gratuita e de rito sumário, ou seja, a decisão do juiz deve ser cumprida imediatamente e não dar direito a recorrer. Por exemplo, se o juiz manda criar uma vaga para o adolescente, a prefeitura não pode entrar na justiça alegando falta de infraestrutura, por exemplo. Ela vai ter que cria-se. É isso, é um rito sumário, lembrando que é um direito subjetivo e obrigatório. Então, por isso que tem esses parâmetros legais para possibilitar que todos estejam na escola. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Se ela não cumpre, ela vai responder por crime de responsabilidade. Vamos lembrar que crime de responsabilidade é muito grave, pode levar até um presidente a impeachment. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de educação independentemente da escolaridade anterior. Então, para garantir que todos estejam incluídos na educação, que recebam aquilo que lhe é de direito, não vai ser oferecido somente o ensino regular, vai ter que criar outras formas, por exemplo, EJA, supletivo, telecurso, enfim, qualquer outra forma que possibilite que as pessoas não adequadas àquele ensino possam receber a sua formação básica. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, a educação básica, mais uma vez, dita aqui, a partir dos 4 anos é dever da família ou dos pais, do responsável, fazer a matrícula. Essa é a grafia de 2013 também, da Lei 12.796, que muda bastante a nossa LDB. Continuando ainda no título 3,
artigo 7º, para finalizar, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, a iniciativa privada pode explorar a educação e ensino, desde que respeite algumas condições. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, não é porque a escola ela é privada que ela não tem que obedecer à LDB. Não é porque ela é privada que ela não tem que obedecer às leis do sistema e às diretrizes do sistema escolar municipal que ela está inserida. Então veja, a escola privada, ela tem que respeitar as leis vigentes. Inciso 2º, autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público. Então, para funcionar, precisa de uma portaria autorizando o seu funcionamento e a possibilidade de avaliação da sua qualidade. Inciso 3º, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 203 da Constituição Federal, que vai dizer que nós temos algumas instituições filantrópicas que podem receber dinheiro público desde que atendida a algumas condições que está lá na Constituição Federal, que não é o nosso objetivo de estudo. Pessoal, espero que tenha ajudado, espero que esse estudo possa auxiliá-lo na sua aprovação em um concurso público. Fique atento que haverá outros vídeos, ele vai aparecer em algum ponto aqui da tela para você clicar o próximo vídeo. Se não aparecer é porque ainda não foi publicado. Não deixem de assistir os próximos, vamos trabalhar toda a LDB. Fiquem com Deus, até uma próxima.